Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos sequência às nossas conversas, tratando de um assunto muito importante, muito sério, que a gente precisa estar sempre falando sobre ele, que é o bullying. Acredito que certamente você já tenha ouvido esse termo em algum momento, na televisão, no rádio, na internet, né? E talvez não saiba necessariamente o que significa, de onde vem isso, por que que isso é um tema tão importante e necessário de ser falado, né? O bullying é uma palavra em inglês cujo radical significa o valentão, né? E o bullying então é caracterizado como uma prática de constantes agressões que normalmente uma pessoa ou um grupo de pessoas faz contra outras pessoas. Às vezes, as pessoas que realizam bullying, né, elas se sentem o valentão, o corajoso, o forte, aquele que procura, seja por atitudes verbais, por xingamentos, por palavras ou até mesmo por violência física, procura humilhar, menosprezar uma outra pessoa. Então, esse é um comportamento que é muito comum em escolas, muito comum em alguns ambientes mais comunitários, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas realiza atitudes que causam sofrimento em outra pessoa. Normalmente isso se manifesta, né, por xingamentos, por apelidos, por práticas de exclusão, de violência física, psicológica, que causam impactos muito sérios na vida de quem sofre o bullying, né? Uma criança, quando ela é vítima de bullying, ela pode ter sérios comprometimentos no seu desenvolvimento pessoal, na sua relação social, no seu desempenho escolar, cognitivo e assim por diante, né? A gente precisa sempre enxergar o bullying, né, de dois pontos de vista. O ponto de vista daquele que é o agressor e daquele que sofre as agressões, né? Do ponto de vista do agressor, a gente pode perceber, né, que muitas vezes a pessoa que realiza o bullying, ela procura com isso se sentir valorizada, se sentir reconhecida, mas de um ponto de vista em que ela é temida, né? Ela pratica uma violência, ela realiza alguma atitude ruim, cruel com o outro, e com isso ela se sente que possui um poder, né? Então a manifestação desse poder, dessa influência sobre o outro dá uma certa segurança, segurança à identidade dessa própria pessoa, né? Muitas pessoas que realizam bullying, elas vêm de experiências de violência nas suas famílias também. Isso vai justificar que alguém cometa o bullying ou não? Certamente que não, né? A gente pode lidar de outras formas com as experiências negativas que a gente tem. Mas muitas vezes o agressor, né, em um determinado momento, ele também foi vítima de agressão. E ele aprendeu, por meio da violência, né, relacionar-se com os outros. Então, esse agressor, normalmente, ele procura impor, né, a sua vontade, impor o seu estilo de vida, o seu jeito de ser sobre outras pessoas, sobre outros grupos, e a partir disso ele sente que a sua identidade é garantida. Identidade que é garantida na ordem da diferença, do medo, da força e da violência. Por outro lado, a pessoa que é vítima do bullying, né, normalmente a criança, ela se encontra numa sensação de extrema impotência. Imagine, por exemplo, uma criança, né, um pouco mais frágil ou talvez que tenha dificuldades, né, em enfrentar a violência realizada por outra pessoa diante daquele que se coloca como valentão. Então, aquele que é vítima, né, se sente numa sensação de impotência muito grande, né, diante daquilo que o outro faz, que muitas vezes ela carrega isso ao longo de toda a vida. Quando a gente já tratou aqui, por exemplo, do tema da depressão, né, a gente percebe que algumas pessoas, ao longo da sua história de vida, passaram por momentos em que elas se sentiram impotentes, elas se sentiram incapazes de realizar alguma coisa diante da situação, né? Elas eram vítimas de alguma coisa muito maior do que a sua própria capacidade de agir. E muitas dessas experiências advêm, né, de momentos como esse, de bullying, em que diante da violência de alguém, diante da força de alguém, a criança se sente impotente. No momento futuro, né, no momento seguinte da vida, pode ser que diante das dificuldades da vida, diante de uma outra pessoa, de um chefe, de um professor, de alguém, qualquer pessoa que represente a autoridade, ou diante de uma situação em que novamente ela se sinta impotente, todas as experiências, as energias, as emoções acumuladas deste momento inicial na infância, elas são revividas, né, e desencadeia todo um processo
de adoecimento na pessoa. Além disso, a criança que é vítima do bullying, normalmente ela sente que tem alguma coisa errada consigo mesma, porque ela não é aceita, né, pelas outras pessoas. Por que o outro age com ela do ponto de vista da violência? Então, é um pensamento que às vezes se instaura na mente de uma criança e pode acompanhá-la ao longo de toda a vida, é um pensamento de que tem alguma coisa errada com ela, que de fato talvez ela mereça, né, receber o xingamento, mereça receber a humilhação, a violência por parte de alguém. Né? E como consequência, essa criança pode desenvolver, né, uma baixa autoestima, ela pode desenvolver pensamentos negativos sobre si mesma, aumentar o seu isolamento social. A criança fica numa situação muito envergonhada, vexatória, em que cada vez mais ela se distancia, né, de outras crianças, se distancia da família. Além disso, os danos psicológicos, né, que isso acarreta são muito grandes, né, o vazio, a depressão, a ansiedade. Né, isso pode desenvolver sentimentos de ansiedade, por exemplo, da criança que sabe que vai apanhar na escola, que vai ser vítima de algum xingamento, né, ela já cria uma predisposição ansiosa toda vez que pensa na escola. Isso pode relacionar, né, a experiência negativa do bullying com a própria experiência do aprendizado. A criança que não quer aprender, que não dá conta de aprender, porque o aprendizado está vinculado a uma situação de sofrimento. Né? Além disso, isso pode desencadear no futuro, né, uma experiência muito mais negativa, porque a criança pode aprender a lidar com o mundo na base da violência. Mesmo que ela revide ou não, né, aquilo que o outro faz com ela na ordem do bullying, pode ser que ela entenda que a relação que se estabelece com as outras pessoas e com o mundo se dá na violência, né, na violência verbal, na violência psicológica, na violência física, e no futuro a vítima do bullying pode tornar-se um agressor, uma das pessoas que realizam bullying. Muitos estudos, muitos casos mostram, né, que as pessoas que fazem bullying normalmente, né, foram vítimas de bullying no passado. Então, por aprender a lidar com o mundo, a lidar com o outro na base da violência, procura se impor, talvez porque tenha muitas fragilidades pessoais, fragilidades de identidade, ela procura se impor diante do outro na base da violência. Então, ela domina, né, na agressão, na palavra, o outro, porque é assim que ela aprendeu a lidar com o mundo. E a gente precisa estar sempre atento aos comportamentos das crianças e às reclamações que elas possam vir a ter, porque o bullying não é brincadeira. A gente observa, né, nos noticiários, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, o quanto que crianças, né, ou adolescentes que realizam bullying ou até mesmo são vítimas de bullying, em um determinado momento elas podem botar para fora toda a raiva, toda a violência que estão acostumadas a lidar, e a gente vê, né, nos noticiários a consequência de que algumas dessas pessoas acabam cometendo atos de extrema violência em escolas, como alguns, né, assassinatos, alguns tiroteios que são realizados em ambiente escolar por causa dessa experiência negativa. Então é importante, né, a família estar sempre atenta aos sinais que a criança apresenta, porque uma criança vítima de bullying normalmente ela apresenta muitos sinais no comportamento. Ela pode começar a regredir no seu desenvolvimento, ela pode ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade de falar, pode começar a fazer xixi na cama, a não querer, né, ter comportamentos sociais. Então, ao observar essas diferenças de comportamento numa criança, os pais, né, e familiares podem identificar que alguma coisa pode não estar acontecendo bem. E sempre que alguma coisa não estiver acontecendo de uma forma saudável, é necessária intervenção. Intervenção familiar, intervenção da escola, se necessário, conselho tutelar e as instituições públicas, para que o direito de cada criança seja garantida. Nenhuma criança nasceu, né, para ser violentada, para ser agredida, né, e a violência não é a forma como a gente estabelece a relação com as outras pessoas. Então, nesse aspecto do bullying, é bom a gente ficar atento, né, aos comportamentos, às falas, aos gestos das crianças com as quais a gente convive, para identificar se elas não estão sendo vítimas de bullying ou até mesmo estão sendo agressoras. Né? E é sempre necessário a gente agir sobre isso para diminuir o sofrimento delas e melhorar, né, o seu desempenho como sujeito, como pessoa e o seu desenvolvimento individual. Eu agradeço você, a sua atenção, espero que continue nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.